Olá a todos, eu sou a professora Fernanda Malinowski. Estamos aqui para mais uma unidade do módulo 3 sobre políticas públicas da educação especial. Nós vamos falar, nessa unidade 2, sobre o contexto do estado de Mato Grosso do Sul. Antes, nós falamos de um contexto nacional, trouxe algumas legislações ou declarações no contexto internacional, e agora nós vamos falar do contexto do estado que nós estamos. Bom, para começar, a primeira coisa que eu tinha que falar é a divisão do estado. Em 1977, o estado de Mato Grosso foi dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é o estado que nós estamos, e a partir daí, como eram vistas as legislações, as políticas públicas. Eu trouxe esse recorte porque a todo momento eu vou mostrar para vocês, olha, na década de 70, na década de 80, como era a questão nacional em relação à educação, à segregação, à integração e à inclusão. Nessa época, em 77, a classe especial era uma forma predominante do atendimento especializado aos alunos na rede regular de ensino. Nessa época, a gente ainda não tinha a Constituição Federal. Então, alguns dos alunos eles estavam em institutos especializados. Aqui no estado, nós não tínhamos ainda esses institutos especializados, né? Então, alguns alunos eram atendidos em classes, segregados em classes especiais. Durante a década de 80, o que aconteceu? Houve a expansão das matrículas gerais no estado, né, devido ao aumento populacional, decorrente do processo crescente de urbanização aqui no Mato Grosso do Sul, e também teve um aumento de classes especiais, porque a demanda aumentou também com essas matrículas de todos os alunos nas escolas públicas. No Mato Grosso do Sul, a educação especial passou a fazer parte da estrutura da Secretaria de Estado de Educação, por meio da criação da Diretoria de Educação Especial. Então, em 1981, nós tínhamos essa diretoria que orientou as ações de educação especial nas instituições privadas já existentes. E aí ampliou e criou atendimentos especializados na rede pública de ensino. E aí, dentro dessa rede pública, nós tínhamos o Centro Regional de Assistência Médico e Psicopedagógica e Social, que a sigla eles colocaram como CRAMPS, para a realização de avaliações e acompanhamentos psicopedagógicos. Depois disso, eles criaram o Centro de Atendimento ao Deficiente de Audiocomunicação, era como eles chamavam à época, né? E aí a sigla ficou SEADA. Observem o seguinte, nessa época, nós tínhamos, olhando a parte nacional, eu comentei com vocês, lá no módulo dos marcos, no nosso histórico, no módulo 1, que nós tínhamos as pestalozes, por exemplo, que teve a Helena Antipov, que veio da Rússia para cá, convidada para o Brasil, e aí isso foi espalhando em todos os estados. Também nós tínhamos as APAES. Isso ainda fazia os atendimentos dos alunos nessas instituições, mesmo falando aqui que nós tínhamos uma estrutura para atender na parte pública. Ainda não tinham uma estrutura totalmente formada, inclusive legislações que garantissem que as escolas não poderiam negar matrícula para esses alunos. Depois disso, a diretoria de Educação Especial estabeleceu suas diretrizes de atuação com base nos princípios adotados nacionalmente pelo então Centro Nacional de Educação Especial, que na época chamava CENESP, né? Hoje em dia a gente tem outros centros e secretarias que cuidam disso, e uma delas é a CECADI, que pretendia a participação de pessoas com deficiência dentro das instituições sociais, comuns, né? Sempre que possível. Então, não só fazer políticas para eles, mas também com eles. Além disso, com a publicação da Constituição Federal de 88, houve o reconhecimento da esfera municipal como instância responsável pela execução de políticas sociais, como é o caso das políticas educacionais direcionadas à educação especial. Observem que a Constituição Federal de 88 era algo em âmbito nacional,
e aí regulamenta algo de âmbito estadual, e eu estou falando também do municipal, que está tudo interligado. Além disso, ela ativa, ela coloca autonomia para os municípios e as escolas captarem recursos e também se tornarem responsáveis pelo ensino fundamental. Uma das coisas que tinha na época, a educação especial era também tinha como diretriz e a parte de regulamentação a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, que era a CESP. Além disso, logo depois, um ano depois da Constituição Federal ser publicada, teve a publicação da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Observem que em 1977 houve a divisão do Estado, mas só em 1989 que houve uma publicação da Constituição do Estado, né? E nessa Constituição, claro que segue a recomendação da Constituição Federal de 88, mas ela reserva à pessoa com deficiência o direito à educação, prevenção, integração e ao trabalho, prevendo eliminação de barreiras, que era algo que ainda tinha que ser concretizado, e adaptação do transporte público. Aí uma curiosidade que essa parte da adaptação do transporte público que vinha na Constituição de 89, daqui do Estado, ela só veio acontecer quase 10 anos depois. Então, em 97, começaram a fazer essa adequação e mesmo assim começaram com 6 ônibus. Então, se vocês forem ver, a gente acaba caminhando com essas questões da educação especial ainda a passos lentos. Há uma garantia legislativa, há leis de amparo, mas algumas coisas são postas em prática tempos depois. Ainda, no final da década de 80, a Secretaria do Estado de Educação, ela promove algumas alterações na organização do atendimento da educação especial. E aí, uma delas é o fechamento do CRAMPS, e a criação do Centro Sul-Mato-Grossense de Educação Especial. E o que acontece na criação desse centro, ele surge na necessidade de ampliar e melhorar a estrutura e a atuação da educação especial. E aí, na Constituição do Estado, no documento de Constituição, no artigo 2, ela coloca que o Centro Sul-Mato-Grossense de Educação Especial tem por objetivo oferecer diagnóstico, atendimento psicopedagógico, ensino e pesquisa, educação para os trabalhos, e aí, à época usava a nomenclatura portador de deficiência, superdotados ou problemas de conduta. Os objetivos e as atribuições desse centro eram basicamente os mesmos dos CRAMPs que fecharam, e também, além dessa criação desse centro, o CEDESP, foram criados núcleos de atendimento à pessoa com deficiência mental, que era a nomenclatura da época, deficiente auditivo, também a nomenclatura da época, ou visual. E também um núcleo de implementação do atendimento especializado, para atender as escolas da rede regular do ensino e os serviços especiais a elas agregados. Em 1991, houve o lançamento do programa Nova Proposta de Educação para Mato Grosso do Sul. E aí, nesse programa, nessa política pública, o eixo central era na educação especial e a criação de unidades interdisciplinares de apoio psicopedagógicos, e a sigla é UIAP, que eram unidades vinculadas administrativamente e pedagogicamente aos núcleos educacionais ou agências regionais de educação. Além disso, teve a extinção da Diretoria de Educação Especial. Observem que, ao longo do tempo, há a criação de alguma diretoria ou de algum centro, mas a extinção de outro. E, basicamente, muda pouquíssima coisa entre o objetivo de o que espera-se que essa diretoria faça em relação à outra. Então, nesse meio do caminho, aqui em 91, a gente não tinha ainda a LDB, né, que foi só em 96,
mas nós já tínhamos a Constituição de 88, que visava a questão do acesso dos alunos a uma educação gratuita, falava da questão da assistência à pessoa com deficiência, e aos poucos foram criando políticas educacionais estaduais para atender essa questão, e também esses centros de apoio, ou núcleos de apoio. Depois disso, como responsável pela coordenação das ações de educação especial, foi criado mais uma coordenadoria, que é a Coordenadoria de Apoio ao Ensino ao Portador de Necessidades Especiais. Observe a nomenclatura da época, né? E o objetivo foi a continuidade da promoção, sempre que possível, da integração do aluno. Observem, sempre que possível. Se não fosse possível, o aluno seria segregado. Então, sempre que possível, tinha política de integração. Não se falava em inclusão à época. E, além disso, a reestruturação das modalidades de atendimento até então existentes. Em 95, com a nova mudança de governo do Estado, tem um outro detalhe. Toda vez que muda a gestão do Estado, há uma pequena alteração, às vezes, nas coordenações desses centros, ou há uma pequena modificação de nomenclatura, ou fechamento de um para a criação de outro. Então, em 95, teve uma mudança de governo estadual, e a partir daí teve uma alteração na coordenação do setor de educação especial. O que houve na época? A equipe que assumiu a educação especial instalou novamente a diretoria de educação especial. Lembre que eu falei que ela acabou antes, foi extinta em 91. Mudou o governo, voltaram com ela. E também propôs a criação do Centro Integrado de Educação Especial em Campo Grande, o CIESP. E aí uma questão que eu coloco para vocês, que eu questionei, fiz vocês refletirem nos módulos anteriores. Campo Grande era a capital do estado, ainda. Mas se a pessoa não estiver aqui em Campo Grande, como faz para ter esse atendimento à educação especial? As pessoas que moram no interior, será que tem as mesmas possibilidades de atendimento, seja ela de integração, que era o paradigma da época, que a pessoa que está morando aqui na capital? Nós vimos isso naquela nossa linha do tempo, que eu falava dos centros lá do Rio de Janeiro. Agora aqui, nós estamos falando do estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, as unidades interdisciplinares de apoio psicopedagógico passaram a fazer parte da coordenadoria desse mesmo centro, e na capital, com a proposta de se multiplicarem para o interior do estado. Então, era uma proposta essa multiplicação para o interior do estado, mas assim que foi criado, não tinha, só tinha aqui na capital do estado, e os outros que necessitassem tinham que aguardar essa multiplicação. Bom, no início da década de 80, até mais ou menos 2002, o que houve? Tem um crescimento contínuo de estabelecimentos de educação especial em todos os segmentos, inclusive sobre a administração privada. E mesmo com um número crescente de estabelecimentos públicos, tinha ainda algumas instituições privadas mantendo convênio com o governo estadual e também governos de diferentes municípios. Aí, já no ano de 2003, eu estou já na parte de 2000, o que nós tínhamos? Vamos relembrar da esfera federal em 2000. Nós já tínhamos passado pela Lei de Diretrizes e Bases de 96, tínhamos as declarações internacionais já visando a inclusão, e aí as políticas públicas nessa época já estavam com uma perspectiva já da inclusão. E aí o que acontece aqui no estado? Em 2003, os municípios brasileiros, atendendo ao programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, que era algo em âmbito nacional, eles iniciaram a implantação de um conjunto de capacitação de gestores e professores do ensino comum. Observem que outras coisas nas leis nacionais já vinham pedindo para essa capacitação de professores. Em 2003, vem uma política pública falando sobre a questão da educação inclusiva, né, já olhando com esse olhar para a inclusão.
no Ministério da Educação, e aí começa a implantar nos estados essas capacitações. Nesse ano, foram entregues aos municípios os referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos. E isso eram organizados em volumes. Por exemplo, um dos volumes falava sobre a fundamentação filosófica da educação inclusiva, o outro falava sobre a questão do município em relação a essa proposta inclusiva, sobre a escola, sobre a família. Dentro desses cadernos que foram feitos para capacitação de gestores e professores, ainda era sentida a ausência de um material direcionado para a rede estadual de ensino. Era voltado mais para questões municipais. Por exemplo, no caderno O Município, as responsabilidades são apresentadas com base no artigo 3º da Resolução número 2 de 2001, que eu comentei com vocês na parte de marcos legislativos aqui, falando sobre a questão da formação de professores. E aí, nesse artigo 3, fala da necessidade que as instâncias administrativas possuam um dirigente de educação especial que elaborem um plano municipal de educação, com sua política educacional norteada pelas políticas estaduais e nacionais. Esse programa são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação, a coordenação das capacitações de professores também, e ações compartilhadas com outros segmentos. Então, houve aí uma passagem de algumas responsabilidades para os municípios, e não ficou muito claro a responsabilidade do Estado. Com isso, né, criaram 5 municípios polos para colocar para frente, né, essa questão das capacitações. Um deles era Campo Grande, né, que é a capital, Corumbá, Coxim, Dourados e Paranaíba. Depois disso, quando a gente estava implantando nesse programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, de âmbito nacional, tinha o programa de implantação da Sala de Recursos Multifuncionais, que isso foi um programa do governo federal. Eu falei anteriormente, na unidade anterior, dessa Sala de Recursos Multifuncionais, que nem todas as escolas têm. Na época, em 2005, as escolas solicitavam essas salas de recursos, nem todas ganharam, mas eles olhavam as escolas que tinham pessoas com deficiência, tem questão do censo e tudo mais, e implantando em algumas escolas que viraram polos. Alguns municípios ou alguns estados têm uma política diferente. Às vezes, cada escola tem o seu atendimento educacional especializado e o aluno é atendido nela. Em outros estados, há professores itinerantes que saem da escola polo e vão atender os alunos nas escolas que não têm essas salas. Em outros ainda, tem as escolas polo, que geralmente são as maiores ou em localizações mais centrais, e a partir daí, esses alunos têm que ir no contraturno para essas escolas para receber o atendimento. No ano seguinte, em 2006, os núcleos de educação especial, com a sigla NUESP, são criados por meio da resolução, é uma resolução estadual, 2048, a fim de fomentar mecanismos para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no ensino comum, ainda promover ações compartilhadas. Antes de eu falar quais são as ações compartilhadas, eu queria dar ênfase a essa expressão necessidades educacionais especiais, que aparece a explicação dela em 94, né, na Declaração de Salamanca, que eu mostrei, e vai aparecer também depois, um pouco mais, na Política Pública de 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Esses núcleos, eles promoviam as ações do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, o CAIS, que existe até hoje, vale muito a pena conhecer. O Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, CAPDV, que também existe, e muito interessante, tem vários materiais lá para as pessoas com deficiência visual, também vale a pena o futuro professor conhecer. O Centro Especial de Arte e Educação, o CAI, o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, o NAAS. Esse Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, ele existe ainda, não com essa nomenclatura, mas é interessante também conhecer esse centro,
para ver como são as aulas de suplementação de currículo lá. Depois disso, em 2009, foi criado o Centro Estadual de Atendimento à Diversidade, com a sigla SEAD, de modo que aqueles núcleos passaram a articular com esse centro. E aí as atribuições dos núcleos eram orientadas basicamente para o desenvolvimento do atendimento especializado, de forma a suplementar e complementar as ações do ensino comum. Suplementar no caso de alunos com altas habilidades de superdotação e complementar no caso de alunos com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento. Além disso, era considerado um tamanho do tamanho do estado aqui, e a rede estadual de ensino tinha, na época, 315 escolas urbanas e 53 rurais. O trabalho dos técnicos desse núcleo estadual era basicamente um desafio, né, frente às necessidades impostas à variedade de serviços e formas de atendimento. E aí eu tinha, nessa mesma época, tinha sido publicada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Tinha 1 ano de publicação dessa política. E isso fortaleceu a perspectiva da garantia de matrícula de todos os alunos na sala comum de atendimento, a sala comum, né? E o oferecimento do atendimento educacional especializado no contraturno. Então, observem que depois da política nacional, de 2008, em 2009 foram criados centros estaduais de atendimento à diversidade. Então, vinculado a essa política que já está caminhando ainda mais para essa perspectiva inclusiva. Depois disso, aí eu tenho uma gestão política de 2007 a 2014, tem mais uma mudança nessa parte da educação especial. Não vai alterar as características das ações que eu já comentei, mas tem a criação do Centro Estadual de Educação Especial Inclusiva, então, que eles chamam de CESP, e dos núcleos de educação especial nos municípios. Essa CESP, ela ficava com um centro maior e esses núcleos vinculados a ela. A NUESP, a que ficava aqui na capital, o núcleo que ficava aqui na capital, passou a construir um núcleo maior vinculado a essa CESP, e os demais núcleos que ficavam no interior eram ligadas à Coordenadoria de Educação Especial. Então, eu tinha 2 centrais, né, um centro estadual e uma coordenadoria, sendo que o núcleo daqui da capital ficava vinculado a esse centro estadual, o CESP, e os que ficavam no interior ficavam vinculados a uma outra coordenadoria. Você imagina como era a questão dessa ligação, dessa hierarquia à época. Depois disso, a Secretaria do Estado de Educação publicou 2 resoluções reestruturando esse centro estadual e também os núcleos, né? E isso daí prevendo articulações para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas junto às unidades escolares da rede estadual de ensino. Bom, já mudando, né, de 2009 a 2017, o governo sul-mato-grossense, em 2017, criou um decreto número 14.787, reorganizando esse centro estadual que eu comentei com vocês, o CESP. Nisso, ele coloca como finalidade prestar atendimento e serviço da educação especial aos estudantes dessa rede estadual de ensino. Além disso, ele começou a ser gerido administrativa e pedagogicamente pela Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial. Então, tinha uma superintendência de políticas públicas educacionais. Nessa superintendência tinha a Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial e depois vinha o Centro Estadual. Antes, o que nós tínhamos era esse Centro Estadual e do lado a Coordenadoria. E cada uma ficava com alguns núcleos. Uma ficava com o núcleo da capital, a outra com os núcleos do interior. Agora não, há uma hierarquia. A superintendência, a coordenadoria e o centro estadual. Eles organizaram essa hierarquia. E dessa forma, essa coordenadoria de políticas para a educação especial, ela teve uma nomenclatura alterada, né, em 2011,
E, anteriormente, ela recebia uma designação dessa coordenadoria de educação especial. Depois, ela passou a administrar ações relativas à educação especial no Estado. Observem que a cada governo que mudava, tinha pequenas mudanças de hierarquia, mas também tinham mudanças de nomenclatura desses centros, das coordenadorias, e pouco mudava a questão do que eles faziam. As legislações estaduais, elas passaram por alterações sempre de acordo com as leis federais, como eu tinha mencionado, e aí, dessa forma, o que se tinha, em 2019, teve a resolução estadual, a 3.630, que regulamentou o atendimento educacional especializado. Observem que nós tínhamos uma legislação nacional para isso, né, que eu comentei na unidade anterior. E esse atendimento educacional, né, o AE, ele seria ofertado nos centros estaduais ao atendimento do público da educação especial na rede estadual de ensino. Essa alteração na legislação, ela trouxe uma certa segurança, principalmente para os pais. Eu estou comentando aqui com vocês sobre essas questões de mudanças de legislação, mudanças de resolução, nomenclatura, hierarquia. Você imagina as famílias que necessitam desses direitos que são garantidos por leis federais, elas, como elas se amparavam nessas garantias federais dentro dos estados. Isso não é algo particular daqui, essas mudanças de nomenclatura não é algo particular desse estado, mas vocês podem observar que muda a hierarquização, muda o que é oferecido na capital e às vezes no interior. Então, com a alteração dessa legislação, por meio dessa resolução estadual de 2019, os pais ficaram mais seguros, pois haviam lugares distantes no estado que ainda não existiam a sala de recursos multifuncional. Porém, tinham instituições não governamentais que poderiam se tornar centros de atendimento educacional especializado. Então, como essa legislação garantiu isso, nós temos até hoje instituições especializadas que viraram centros de atendimento. Aqui na capital, por exemplo, nós temos o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, o Florival Vargas, né, que chamam de SMAC. Temos as associações Pestalozzi, espalhadas por vários estados e também municípios. Associação de Pais e Amigos, que são as APAES, entre outras. Terminamos essa unidade. Na próxima unidade, nós falaremos mais sobre a formação do professor. Aqui a gente está comentando muito sobre a questão, a lei fala sobre formar professores, capacitar gestores, e na prática, como é que isso acontece? Não sei, não é para ficar assustado com o que a lei fala, a lei é uma garantia, tanto para pais, alunos, a comunidade escolar como um todo, mas na prática, como isso está acontecendo? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e eu vou falar um pouco mais sobre prática docente também com vocês num próximo módulo. Bom, até lá!